da vida. Fala pessoal, estamos aqui no nosso programa Ponto de Encontro, né? Ponto de encontro entre gerações, discutindo assuntos atuais, né? Estou aqui com meu pai, pastor Massal, meu tio aí, pastor Gerson, né? E a ideia é a gente trazer assuntos atuais aí e debater aqui, né? Com pontos de vista diferentes, até de gerações diferentes aí, né? E hoje o assunto que temos para falar são movimentos para-eclesiásticos da igreja. Né, a gente tem visto aí hoje, principalmente aí, muita polêmica em volta dos legendários. Temos um legendário aqui, né? Yes. E vamos discutir um pouco sobre esse assunto. Mas só lembrando o pessoal aí que está assistindo que tudo que for falado aqui são posicionamentos pessoais, né? Não é um posicionamento fixo da igreja, são posicionamentos pessoais que todo mundo tem direito a ter seu posicionamento, né? Então eu também quero deixar vocês dois bem livres para falarem aquilo que está no coração de vocês, que acho que o pessoal quer ouvir também, né? Então, vamos lá então, falar primeiro que trouxe até uma notícia que eu não fui ainda, mas meu pai que já foi, já pode falar que é uma mentira, né? Soltaram aí falando que custa 81 mil legendários. 81 mil? Essa é a notícia disso aí. Sério? Bom, isso aí é lógico que é mentira, né? Não é real. Nem próximo disso, né? Nem próximo disso. Mas vamos falar então, já entrando um pouco, antes da gente entrar no para-eclesiástico geral, a gente já entrar um pouco falando sobre o assunto dos legendários, que hoje é um assunto que está muito em alta aí. Queria ouvir a opinião de vocês, né? De uma pessoa que foi, outra que não foi. Hoje a gente vê que tem muita gente falando mal dos legendários, muita gente falando bem dos legendários, né? Queria ouvir qual que é a opinião de vocês em relação a esse movimento que se iniciou aí. O que foi primeiro? O que foi? Bom, eu gostaria de ouvir algumas críticas aí, que seria importante eu ter algumas opiniões diferentes, né? Para ver o que está acontecendo. Mas assim, pelo que eu vi dos vídeos, né? Algumas críticas que o pessoal tem falado. Primeiro, tem gente falando que tá virando uma seita, né? Outros que criticam falam que eu não preciso disso para ser homem, né? Que aí meio que quem vai fala que precisa disso para ser homem, alguma coisa assim, né? Tô errado aí, nossos assistentes aí, é isso, né, Iago? As críticas, né? Mais ou menos? Bom, o que o Vitor falou aqui, nosso cameraman, é que se algumas mulheres falam que se eu preciso, meu marido precisa subir uma montanha para entender que é errado eu me trair, tem coisa errada, né? Então são essas algumas críticas aí que o pessoal tem feito. E aí tem gerado muita discussão online, né, em torno desse assunto aí. Bom, eu vi falar também que uma pessoa fez o estudo psicológico da coisa e falou que existe muita manipulação. Então, eu queria começar dizendo assim, que nós somos seres físicos, emocionais e espirituais, corpo, alma e espírito. E a gente tem que trabalhar como o ser integral, não só mente, razão, não só emoção e não só o físico. E lá nos legendários, eles procuram trabalhar corpo, alma e espírito. Então, para você ter uma ideia, eu prego muito, ministro louvor, e quando você vai numa igreja, você vai ministrar louvor, você está mexendo com o quê? O lado emocional. E as palavras que ele está cantando têm um lado racional, né? E tem todo o lado de você erguer as mãos, usar o corpo para adorar também. Então, o que acontece? Você pode usar tudo isso para manipular. Um pastor pregando, ele vai falar a razão, mas também ele vai apelar para o emocional da pessoa, não vai? Então, tudo isso pode ser uma forma da pessoa estar manipulando dentro de uma pregação, dentro de um louvor, né? Então, tudo, estou dando um exemplo para a gente entender que tudo mexe com razão, emoção e o corpo também. E nos legendários,
eles vão trabalhar, e eu achei muito interessante, porque eles trabalham todas essas três partes. Eles te levam no limite físico, no limite emocional, né? E eu não vou dizer que é o limite espiritual, mas quando você está, né, fragilizado fisicamente, emocionalmente, você está mais aberto a outras coisas. Isso que é interessante. Então, eles usam todo esse sistema que leva você a esse limite físico, emocional, para ativar um lado espiritual. Como falou, eu preciso que o meu marido suba a montanha para entender que é errado adulterar. É lógico que não precisa, mas naquela situação se cria um clima que a traição que ele está cometendo em relação à esposa vai chegar com uma unção, com uma graça tão forte. Então, há um momento da fogueira ali que muitos se quebrantam. É um momento assim espiritual. Eu estava lá assim, eu sentia uma presença de Deus muito grande ali. E eu vi muitas pessoas ajoelhadas, chorando, quebrantadas lá. Então, alguém também comentou que para ser homem precisa ir para o legendário. É uma força assim, né? Que o cara tem uma experiência tão grande de entender que ele precisa ser homem. E ser homem não é que a gente fala ser macho e ser homem, né? Ser macho, você vai lá, você bate na mulher, você grita, você manda, tal. Não é para você voltar macho, é para você voltar um homem que vai ser responsável, um homem que vai assumir as suas responsabilidades como pai, como marido dentro lá. Você vai voltar como um homem. E é isso que eles querem resgatar, uma visão de resgatar uma vida que assuma a sua hombridade. Então, eu creio que o legendário, para mim, foi muito positivo, né? Ele alargou os meus limites, foi muito bom para mim espiritualmente também. Então, só antes de passar para o pastor Gerson, na sua opinião, Legendários é bom ou é ruim? É bom, é bom. Pastor Gerson? É interessante, tanto Legendários como... Eu lembro um outro movimento, eu não estou lembrando o nome agora, há uns anos atrás esteve nos Estados Unidos, que era de homens também, que enchia estádios. A mesma coisa, é uma sensação de resgate. Resgate de quem é o homem, de quais são as funções dele. Eu acho que hoje nós vivemos um tempo realmente onde o homem não sabe direito o lugar dele e a mulher também não sabe. E quando você coloca, como o Marçal disse, alguns aspectos, algumas necessidades e algumas coisas para a qual o homem e a mulher foram formados, cada um por si, surgem essas reações. Então, eu fico pensando hoje, jogando do outro lado, eu entendo o movimento do empoderamento e do feminismo. Por quê? Porque o homem não soube estar no lugar dele. Então, a mulher sofria, a mulher é um instrumento de ser abusado, a mulher é um instrumento de ser... Eu lembro disso até quando eu mesmo era jovem. Então, o cara ia sair com a noivinha, depois deixava a noivinha em casa e ele ia para a gandaia. Isso era o normal, porque ele era o homem. Aí as mulheres, de repente, começaram a descobrir que elas também podiam sair com outros, de repente. E por que só eles e não nós? Enfim, toda essa tensão que foi sendo crescente, como é até hoje, e hoje, inclusive, eu acho, tem até acho que estatísticas disso, mas eu entendo que hoje há falta de homens líderes. Eu hoje vejo mulheres que têm, muitas vezes, sim, o lugar de liderança, e que, por vezes, precisam assumir. Às vezes ela nem quer. Às vezes até numa empresa, numa situação. Mas alguém precisa assumir. Né? Eu lembro muito da Débora da Bíblia, uma juíza, né, para quem não sabe a história, uma mulher que estava à frente do povo de Israel. O pessoal fala que naquela época era tudo machista. Eu não sei tanto assim, porque ela era uma juíza. Seria correspondente hoje a uma ministra aí de Supremo ou de qualquer coisa e deliberava situações sobre as pessoas e sobre o destino das pessoas.
E homens e mulheres eram julgados por ela. Acabou. Está na Bíblia lá. E ela decidiu a situação de uma guerra importantíssima, onde o pessoal estava todo mundo perdido lá. Ela falou, não, nós vamos, Deus vai estar conosco, nós vamos ficar em cima da montanha, eles estão embaixo da montanha, nós vamos atacar de cima para baixo, enfim. Uma mulher assim que você olha, bom, mas 3.000 anos atrás uma mulher dessa existia? Claro que existia, está escrito lá. Mas parece que, claro, também as pessoas não têm esse conhecimento, então elas sempre, os homens, né, sempre fizeram essa parte, não, nós somos os caras, e a menininha a gente passa uma cantada, blá, blá, blá. Vivi com isso, cresci com isso. Se você for olhar bem também na história, não estou nem sendo totalmente espiritual aqui, olhe para Cleópatra, olhe para mulheres assim que no mundo fizeram uma diferença absurda. Elas comandavam os caras que estavam com elas, na verdade. O cara era imperador romano, mas quem fazia os pauzinhos lá era ela. E lembro também de algumas situações dentro da própria Bíblia, Sara. Sara tomou uma decisão importantíssima de dar a serva dele para ter um filho com Abrão. Ela não perguntou nada para ele. Ela pegou um direito da época, da cultura, chegou e falou para ele, olha, então é o seguinte, Abrão, você vai pegar essa moça aqui, ela vai ter um filho e esse filho vai ser como se fosse o meu, porque a lei permite isso. Então, assim, muitas vezes eu vejo muito mais o homem fora da posição dele, fugindo da raia, como a gente costuma falar, né? Da sua responsabilidade, do que as mulheres sendo erradas. E não estou aqui defendendo A ou B, mas estamos analisando a situação. Porque, de repente, se chega numa situação dessa, onde os homens precisam de uma experiência forte, que mexe no corpo, na alma e no espírito, para que ele acorde, para quem ele é. Quem sou eu? O cara tem 3 filhos, mas não dá nem bola. Tem uma esposa incrível, não dá bola. Tem um ótimo trabalho, não agradece a Deus. Quer dizer, quem que é esse cara, então? O que ele entende? E nós, no cristianismo, né, entendemos muito também que o homem, nós sempre dizemos isso, ele é o sacerdote da casa. Não é isso que nós dizemos? Nós dizemos. O que quer dizer isso? Ele é que manda? Não. Ele é que é a primeira barreira para o diabo, na hora que o diabo vem com tudo sobre a família. Deveria ser ele. Né? E muitas vezes quem é a mulher, que vai para o quarto, ajoelha, ora, faz tudo, ora pelo marido. Então, assim, eu acho a questão muito válida. E eu acho válidos esses movimentos. Eles surgem por necessidade. Né? Eu acho que qualquer movimento que a gente for avaliar hoje, dos antigos e dos novos, surgiu por necessidade. Movimentos para-eclesiásticos, por exemplo, que surgiram para fazer evangelismo nas escolas, na rua, na prisão. Por que surgiu esse movimento? Porque os crentes não iam. Ninguém ia. Não, convida para ir lá no culto, é um culto especial. Vai na prisão. Não, lá não. Vai na creche. Vai na universidade. Não tinha isso. Então surgiram movimentos para-eclesiásticos para fazerem o que a igreja não estava fazendo. Né? Então eu sinto muito por aí, eu acho válido Legendários, esse outro eu não lembro mais o nome dele, mas eu achei válido também na época, eu acho que há estações também. E as coisas vão acontecendo e as tendências do mundo, da cultura, de tudo que acontece à nossa volta, vão tentando, né, dar o perfil para esses homens, quando na Bíblia, na Palavra de Deus e em muitas outras fontes que a gente tem, o homem já deveria saber qual é a posição dele depois de tanto tempo de existência. Bom, outra coisa que eu queria comentar sobre os Legendários que foi interessante é que eles dividem, né, um grupo de 400 pessoas, por exemplo, em famílias de 10 ou 12 pessoas. E ali eles colocam uma regra. O grupo ali, a família, não vai deixar ninguém para trás. E todos vão ter que se ajudar ali. Se um não está aguentando, o outro vai lá, ajuda, alivia a carga do outro. Então, o que foi interessante é que ele gera um ambiente onde a gente tem que se unir, a gente tem que se ajudar. E quando um falha, todo mundo paga. Né? Teve uma hora lá que eu tive uma dificuldade, não consegui montar a barraca na hora, fomos o último grupo e por causa disso nos puniram, né? E o grupo todo foi punido por minha causa, me senti muito mal. Mas, enfim, eu entendi ali o que é ser corpo, ser igreja, onde todo mundo, a Bíblia fala, quando um sofre, todos sofrem. Né? Quando um é honrado, todos são honrados. Então, foi um ambiente muito de
de amor, de um ajudar o outro, de um animar. Não vamos desistir, vamos ficar firme. Então, essa questão de dividir em família é muito importante. Mas eu quero salientar um ponto que talvez há um exagero, sempre há, porque a experiência é muito forte e marcante, né? É uma experiência forte. São 3 dias que você passa ali no mato. Então o cara volta assim, né? Parece que ele vai revolucionar o mundo, etc. e tal. Então eu quero fazer uma distinção entre eventos e processos, né? A igreja, ela faz muitos eventos, mas não sabe trabalhar processos. Por exemplo, quando surgiu o encontro com Deus, foi uma febre no Brasil. E todo mundo achou que ia haver um mover, um avivamento. E o René Terranova, ele dizia assim, você quer conhecer a visão do G12? Vai no encontro, vai no encontro. Mas, na verdade, no encontro você não vai ter ali uma visão do que é uma igreja em célula, direito, né? Você vai ter uma experiência. É lógico que houve muitos encontros com Deus que foram distorcidos, foram prejudiciais para algumas pessoas. Eu já ouvi e tal. Mas os encontros com Deus, por exemplo, eu fui lá na Colômbia, participei lá do encontro e do reencontro, né? Que eles chamam encontro e reencontro. Então, foi uma experiência maravilhosa, uma experiência assim. E quando eu voltei e fiz isso em Pompeia, houve um mover ali na minha igreja e nós começamos a nos reunir todo dia 6 horas da manhã para orar. Então houve um impacto e a sensação que a gente tem é que aquele evento agora vai mudar completamente a igreja, as pessoas. Mas depois de 20 anos, passando por tantos eventos, encontros, reencontros legendários e conferências, né? Quantas conferências nós já não fomos, que saímos, né? E é lógico que ela tem o seu valor. Mas hoje eu estou entendendo a importância de nós trabalharmos evento e processos. Então, eu fui lá na Indonésia e eu vi uma coisa muito interessante na igreja do Ediléu, que é uma igreja muito grande, onde eles fazem um evento e geram um processo. E dali um tempo eles fazem um outro evento e geram um processo. E depois eles têm um terceiro evento, eles fazem e geram outro processo. Então, eu creio, por exemplo, o culto é um evento. Ele mexe, mas nunca tem um processo por trás daquilo que a gente ensina. Então, o que acontece? A gente impacta a pessoa, ela vai, né? Dizem que nós, 90%, mais de 90% dos nossos pensamentos repetem todos os dias. Então, o que você pensou hoje, a maneira de pensar tudo, amanhã 90% você vai pensar. Então, quando você vai para o culto, você recebe um impacto, mas no dia seguinte, 90% dos seus pensamentos vão se repetir. Por isso que é duro de você mudar. O evento te dá um impacto, uma empurrada para você sair dessa inércia. Mas você tem que ter o processo, que o processo é a fundamentação daquilo que você aprendeu naquele evento. Então, hoje eu estou aprendendo isso, que nós temos que aprender a fazer eventos e processos. E o que falta no Legendários? Falta um processo
né, desenvolvida. Eles estão tentando, aí eles ficam, né, orando, fazendo reuniões semanais, mas ainda não desenvolveram um processo. Então, qual que é a tendência? Quando veio o encontro com Deus, realmente mexeu com o Brasil inteiro. Mas como não havia processo, dali a algum tempo, foi caindo, né, todo aquela experiência. O Legendários também chegou. E ele não vai mudar também tanto assim a igreja brasileira. Por quê? Também falta um processo. Então, o que eu acho que a igreja hoje precisa fazer? Uma sequência de eventos e processos que vão gerar uma mudança mais significativa e permanente na vida da igreja. No outro ponto de encontro, né, eu acabei não dando tanto a minha opinião, e aí falaram que é importante eu também dar como a ideia é esse encontro de gerações, né? Mas eu ainda não tive oportunidade de ir nos Legendários, né, para experimentar isso, e é um ponto também que eu vejo, né? A maioria das pessoas que falam mal são pessoas que não participaram, que não fizeram ainda, né? Eu acho que é muito importante a pessoa, para ela ter autoridade de criticar algo, ela ter participado, né? Para ter a experiência do que é aquilo, antes de sair falando. As pessoas falam pelo que elas ouvem, não pelo que elas conheceram, né? Então, primeiro o erro está aí. Tem muita gente que está falando que nunca experimentou e está aí metendo pau, né? Então, assim, eu acho que uma das coisas que essas pessoas precisam fazer é ir para um Legendários. Aí depois elas contam o que elas acham realmente e colocam a opinião delas, né? Agora, um problema que eu vejo hoje na igreja em geral é que existe um egoísmo muito grande nas pessoas. A gente tem que entender que todo mundo é diferente e que todo mundo vai ter experiências diferentes com a mesma coisa, né? E a gente tem o costume de considerar que algo é bom e ruim pela nossa experiência, não pelo todo, né? Então, eu acredito que uma coisa que possa ser bom para mim, possa ser ruim para você, e vice-versa. Uma coisa que é ruim para você, possa ser bom para mim, né? Então, o problema hoje é que as pessoas elas vão para um nível de egoísmo onde elas consideram bom para todo mundo aquilo que é bom para elas e ruim para todo mundo aquilo que é ruim para elas. Então, eu acho que o Legendário é para todo mundo? Talvez não. Mas o Legendário tem ajudado muita gente? Muita gente. Né? Eu mesmo vi, a gente tem até o testemunho do meu próprio cunhado, né, que foi muito transformado lá e tocado nesse evento. Várias pessoas que foram aqui da igreja, eu vi uma transformação, né? Então, assim, eu acho que existem diversas ferramentas por aí hoje. O Legendários é uma dessas ferramentas. Eu acho que o Legendários, ele é uma ferramenta como qualquer outra, pode ser bom para uns, ruim para outros. Agora, eu não acho que o Legendário em si ele seja ruim. Acho que é algo de Deus, sim. Acredito que seja algo de Deus, tem transformado a vida de muitas pessoas. Agora, não é todo mundo que vai ter o mesmo nível de experiência nesse lugar. Como qualquer outro tipo de evento para-eclesiástico, né? Movimento para-eclesiástico que existe na igreja hoje. Outra coisa que eu acho importante a gente falar sobre essa questão dos Legendários é isso que meu pai acabou de falar, né? Que eu acho que também hoje possa existir um vício em picos, né, nas pessoas. Ter um pico espiritual, assim, de uma experiência espiritual, ter o pico de uma experiência física, ter o pico de uma... e aí as pessoas acabam ficando viciadas nisso e perdem um pouco a questão do dia a dia, né? Então, poxa, eu acho que o Legendários, pelo que eu vi de pessoas que participaram, ele gera um pico, onde a pessoa tem uma autorreflexão, faz uma autoanálise, toma decisões que, talvez, coisas que ela não conseguia enxergar na vida dela, que precisavam ser transformadas, né? Mas aí, o importante é depois, como falou, dar uma continuidade disso no dia a dia, né? E aí, eu até quero fazer uma pergunta para vocês, porque hoje a gente tem visto crescer o número de movimentos no Brasil. E a gente vê pessoas, por exemplo, talvez seja um problema que às vezes algumas pessoas veem no Legendários, que é a questão de a pessoa, ela tá só no Legendários e, sei lá, considerar a tribo do Legendários como se fosse a igreja, né? Qual que é a importância e como que a gente pode fazer um trabalho conciliado entre igreja e movimentos para-eclesiásticos? Porque hoje eu vejo muitas pessoas que participam também de movimentos e deixam de participar da igreja, consideram aquilo a igreja dela,
né? Então, pergunto primeiro, por que vocês acham que isso acontece? E segundo, como que a gente tem que ser feito, né? Se existe a necessidade desses movimentos estarem em unidade com a igreja, se são coisas separadas, quero ouvir a opinião de vocês. Então, primeiro, por que tem acontecido isso? Porque pessoas têm se conectado a movimentos e têm, às vezes, deixado a igreja de lado, ou vice-versa, né? Bom, para mim, parte disso, a culpa é do pastor mesmo. O cara vai procurar outra coisa em outro lugar. Tá bom, tem os dois lados. Ou o cara é um cara insatisfeito, que nunca está satisfeito com nada. Tá bom. Supondo que ele seja uma pessoa que está afim, pode ser que o pastor dele não dá o gás para ele ser e fazer e acontecer. Então, referindo dos para-eclesiásticos, isso é uma coisa que a gente comentou rapidinho aqui no começo. Faz anos que a gente vê isso aí, eu e Massal, essas coisas acontecendo. Movimentos para-eclesiásticos. Então, respondendo a tua primeira pergunta, eu acho que o pastor deveria ter a posição dele de pastor. O pastor não tem que fazer tudo. Eu lembro a época que o pastor tinha que fazer tudo. Tinha que assinar o cheque de reunião de oração. Que mais? E fazer todas as visitas da igreja. Administrar a igreja. Pastor. Pregar. Expulsar demônio. Expulsar demônio, tudo. Chamava na casa, tudo pastor. Não é isso. Entendemos hoje com muita clareza, o pastor é um dos 5 ministérios que faz parte deles. Mas muitas vezes o pastor também é meio inseguro e talvez egoísta, como você falou antes. Eu vi, Massal deve ter visto também, igrejas onde, por exemplo, jovens promissores no reino estavam lá, presinho lá, numa coisa, em outra coisa, como nós comentamos antes. O cara, por exemplo, queria ir num cárcere, visitar os presidiários. Não, vamos ver, peraí. O cara queria ir numa universidade, falar de Jesus, cantar músicas de Jesus lá e depois abrir para discussão com os estudantes. Então, não, mas espera bem, isso aí precisa saber direito. Eu vi tudo isso acontecendo. E enquanto isso acontecia de um lado, alguns desses criavam alguns movimentos, que a gente acabou chamando de para-eclesiásticos, porque não era da igreja, da Igreja Batista, Presbiteriana, ou a Assembleia de Deus, ou a Avivada, era um movimento interdenominacional também. Então aí entrava duas coisas, a unidade da igreja, que é um negócio complicado, e entrava também, às vezes, a insegurança do próprio pastor, porque eu vou perder gente para esse negócio. Meu melhor jovem, o cara da minha liderança, foi lá fazer um curso de 1 ano deles, e agora será que ele vai voltar, vir para cá? Então eu vi muito disso, e daí, a partir daí, proibições de pastores, porque o pessoal não pudesse ir. E daí tudo que é proibido parece melhor. Então o pessoal acabava indo e depois ficava, e infelizmente gerava esse conflito, que não era para ser conflito, entre a igreja e uma para-eclesiástica. As duas deveriam se juntar, trabalhar juntas, né? Potencializar. Mas, por causa de tudo isso que eu falei e muito mais outras coisas, não. Então, primeira pergunta, eu acho que é isso aí que eu tenho a dizer. Bom, eu acho que a gente precisa esclarecer uma coisa. A igreja é a menina dos olhos de Deus. A igreja é que vai ser arrebatada, ela vai ser levada para o céu. Os ministérios para-eclesiásticos, eles existem para ajudar alguma coisa à igreja. Mas o ministério para-eclesiástico não vai ser arrebatado. Quem vai ser arrebatado, quem vai se encontrar com Jesus é a igreja. E o ministério para-eclesiástico existe para ajudar a igreja, apoiar a igreja em alguns ministérios. Por exemplo, eu fiz parte de vários ministérios na área de adoração, fiz na área de compaixão, fui ligado ao Unite, lá dos Estados Unidos, né? Fiz parte da Universidade da Família, que faz um trabalho, né, com as igrejas para trabalhar com as famílias dentro das igrejas. Então, os ministérios para-eclesiásticos, eles vêm como um apoio, vêm como uma ajuda. Mas quando eles começam a se achar, e é isso que eu percebo,
porque eles começam a achar que eles é que vão resolver o problema da igreja, que a igreja não tem visão, que a igreja é fraca nisso, é fraca naquilo, e eles vão lá para ensinar a igreja como ser igreja, sendo que eles muitas vezes nem estão vivendo o dia a dia de uma igreja. Então, esse é um problema que eu vejo nos movimentos para-eclesiásticos. É eles quererem resolver o problema da igreja. Eu participei muito, eu até hoje sou conselheiro da Universidade da Família. Eu vi muitos líderes, né, da Universidade da Família, achando que iriam revolucionar a igreja no Brasil, focando no Ministério de Família. E não foi bem assim que aconteceu. Então, eles ajudaram, quer dizer, nós da Universidade da Família, porque eu me considero parte dela, nós da Universidade da Família, temos ajudado o Brasil a restaurar muitas famílias. Mas isso tem que ser um trabalho realizado para a igreja, e a igreja tem que dar um trabalho de continuidade na vida desses casais restaurados. Então, eu acho que o trabalho para-eclesiástico é importante, mas eles precisam entender até onde eles vão, que eles estão para apoiar. Agora, por outro lado, os pastores precisam ter mais abertura para aprender, né, com esses movimentos, e muitos movimentos ajudam na unidade da igreja. Sim. E devem ajudar. Devem ajudar, né? Eu sempre participei de movimentos de unidade, né? A AMC, Associação de Músicos Cristãos, queríamos unir todos os adoradores do Brasil, ajudar na adoração no Brasil, né? O Gerson fez parte também. Os pastores devem, muitas vezes, ajudar os membros da igreja a participarem de outros ministérios, de outras conferências, porque quando os membros ficam muito fechados dentro daquele círculo deles, por exemplo, tem igrejas que não permitem seus membros participarem de outras conferências, por exemplo. É medo. Tem medo. Perder ovelha e tal. Então, eles tentam segurar, mas não é assim que eles vão evitar. E eles perdem a riqueza do corpo de Cristo. Então, esse outro lado é importante. O pastor precisa, às vezes, ir com seus membros e participar de outras conferências, de outros movimentos para-eclesiásticos e também de outras igrejas, porque com certeza eles vão crescer muito. Eu entendi o seguinte: tem um versículo na Bíblia que diz: no corpo de Cristo há plenitude. E uma vez orando, nós, a liderança da minha igreja, nós entendemos que tudo que nós precisamos, nós encontramos no corpo de Cristo. Só que o corpo de Cristo não é a batista, não é só a metodista, não é só os assembleanos e etc. O corpo de Cristo é todas as igrejas. E nós perguntamos aonde está a riqueza do corpo de Cristo. Então nós começamos a visitar e a ir e a aprender, e até hoje eu faço isso. Eu visito outras igrejas para aprender, porque uma igreja nunca terá a sua autossuficiência, ela sempre vai depender de outros ministérios. E os pastores precisam entender isso. É muito legal, acho que eu concordo, acho que eu acho que os ministérios para-eclesiásticos, eles têm a sua função,
né? E eu acho que a igreja também deveria aproveitar em como poder dar uma continuidade no que foi gerado ali, né? Nenhum dos dois são autossuficientes em si, né? Agora, eu tenho visto aí no Brasil hoje, teve uma explosão esses últimos anos de muitos movimentos. Aqui em São Paulo tiveram vários aí, né? Inclusive, abrimos a nossa igreja para alguns deles, né? Teve, por exemplo, o Bailinho da Paz, teve o No Estúdio, né? Que inclusive foi liderado por o Bruno, que é pastor da nossa igreja de Alphaville, o Bruno e a Rebeca. Assim, a gente vê que muitos deles realmente cumprem com o que dizem, né? Fazem, às vezes, um culto de semana voltado para um público mais específico e tal. Agora, também, a gente viu muitos problemas acontecendo, porque muitos desses... porque o que acontece? Quem frequenta um ambiente desse, muitas vezes, é uma pessoa de outra igreja, né? E o movimento em si, ele não se diz uma igreja. Ele fala, não, nós não somos uma igreja, né? E tal. Só que muitos desses movimentos, depois cresceram, acabaram virando igreja também. Né? Qual que é a posição de vocês em relação a essas coisas também, sabe? Então, ou às vezes também de pessoas que às vezes só frequentam um movimento e não frequentam uma igreja. Então, queria saber também sobre esse assunto aí. Eu acho que já houveram, e tem havido, né? Muitos movimentos nesse sentido, até hoje, inclusive. E o que você falou acontece mesmo. Já vi muitas vezes em muitos lugares. Então, você pergunta, onde você está? Eu estou no movimento X, eu não estou citando aqui por ética mesmo. Eu estou no movimento X. Você está no movimento X? E que igreja você está? Não, entendeu? Sabe? O pastor lá, não sei o quê, não sei o que lá. Então, isso gera algo que não é para gerar. Nós já falamos aqui, pastores precisam aprender onde está o limite deles. Ovelhas precisam saber onde está o limite delas. Líderes em ascensão precisam saber. E eu já vi também, porque isso acaba acontecendo, porque todo mundo é homem e mulher, filhos de Adão, parece um cara incrível numa determinada área eclesiástica, o líder lá vai querer ficar com o cara. Pô, nós temos trabalho aqui, temos a nossa agenda, você precisa estar com a gente, você precisa... E acontece. E no fim o cara acaba ficando lá mesmo. Mas daí ele não tem a... Eu costumo chamar essa turma de autóctones. Quer dizer, o cara não tem ligação com a igreja. Onde você está? Não, eu vivo pregando evangelho pelo mundo. Tá bom, mas com quem que você é ligado? Com quem que você é ajudado? Com que pessoas você chora? Você pergunta para ele se está fazendo, está bom ou não? Não, mas veja bem, eu estou numa outra posição, eu vou para as nações. Eu já vi um monte de gente assim. Isso já é um princípio básico errado, que é o que nós estamos falando aqui. Quem é a voz profética de Deus para o mundo é a igreja, não é o grupo X ou Y. Não é a organização X ou Y. Ela pode ter uns insights e umas percepções que a igreja, às vezes, partes da igreja não percebe. Tá bom, mas vai lá e compartilha, então. Tem amor pelos pastores, converse com eles. E às vezes o que a gente vê, acontece o contrário, né? A organização fica muito forte. E daí, gente, moçada gosta de agito e pá, tem que estar tendo movimento. Então, tem movimento, é isso que você falou. Eu conheci outros que hoje já não estão tão no top, então acho que pode falar até alguns nomes, tudo tipo ABU. A ABU foi um movimento, Aliança Bíblica Universitária. A ideia dele é fantástica. Qual era a ideia deles? Reuniões de estudo bíblico na universidade, ponto. Não, mas quem vai dirigir? O presbiteriano, o batista? Não. Lá nós somos a ABU. E lá nós queremos ganhar os universitários para Jesus. Então a gente vai pedir uma sala, ou vamos ficar lá no jardim da universidade, do não sei de onde, e lá nós vamos estudar a Bíblia junto. Quem quiser vai, fora do período de aula, babá, tudo isso. Então, assim, alguns desses movimentos, com o tempo, se tornaram igrejas. Ou se tornaram, primeiro, era um movimento para a igreja e depois se tornou um movimento da igreja. Isso é complicado. Aí gera nos outros pastores aquele sentimento que nós já falamos. Bom, mas o cara falou que era uma coisa para todos, para todas as igrejas, e metade dos meus jovens foram embora com ele lá. Isso também acontece, inclusive até os dias de hoje. Então, primeiro eu acho que o homem é filho de Adão mesmo e é um problema. Todo mundo precisa se converter, precisa ser transformado, não tem um que escape. E depois, em questões dessas... eu acho muito sério, e a pessoa que dirige um movimento desse, eu chamaria de... Ela precisaria ter no coração dela uma postura realmente ética. Eu acho que ética
com a igreja é respeitar as ovelhas, respeitar o pastor, mas de repente passar para eles, sim, aquilo que você tem recebido de Deus, tá bom? Para que eles cresçam, para que eles vão. Então você já foi para trocentos lugares do Brasil e de fora, você tem as manhas para fazer evangelismo aqui, aqui, ali, vai lá, ensina a igreja, para depois eles praticarem. Mas muito do que a gente vê, acaba vendo nisso, é esse isolacionismo, essa polaridade, e daí vai dar problema certamente. Então falta unidade, no seu ponto de vista. Falta unidade, sim. Falta unidade. Tanto das igrejas quanto dos movimentos com as igrejas. Das igrejas e dos movimentos, eu acho. Das duas partes, eu acho. Bom, eu conheço vários movimentos e o que acontece? Eles têm boa intenção, têm o coração, querem até ajudar a igreja, né? Mas falta eles trabalharem o trabalho deles com um processo mais completo, entendeu? Que ele crie uma conexão entre o que eles fazem e a igreja. Então, muitas vezes, eles não conseguem fazer essa conexão bem feita com a igreja. Por exemplo, tem um trabalho muito conhecido, que é a DONEP. Eles evangelizam homens de negócio, eles fazem jantares e tal. E acontece, até hoje eles fazem, é um trabalho maravilhoso, eu sempre quis desenvolver na minha igreja, tem muitas igrejas que fazem algo semelhante, só que mudam o nome, mas o que acontece? Os caras, vamos dizer, levam empresários e eles têm uns testemunhos, mas tão impactantes, e muitos empresários, porque ser empresário parece que o cara está bem, está rico, cheio de... Não, os empresários enfrentam muita pressão, muita luta, né? E alguns estão lutando contra o prejuízo, etc. Então, eles levam esses empresários e nesse encontro eles são impactados. E eles se convertem. Eu conheço muitos empresários que se converteram no Adonep, são grandes líderes na igreja. Mas qual que é a dificuldade que eu percebi em alguns grupos da Adonep? Eles não conseguem conectar esse cara que se converteu direito com a igreja. O correto é o seguinte, o cara que convidou, ele deveria dar toda a assistência, começar a discipular o cara tal, e trazer para a igreja. Só que eles não treinaram esse cara direito a discipular. Eles simplesmente levam vários cristãos, convidam os empresários e tal, e os caras levam. Só que quando eles se convertem, esses caras que levaram não sabem trabalhar com esses empresários. Então, às vezes eles levam para a igreja e esses empresários não se adaptam com a igreja dele. Então, eu creio que esse é um grande problema. E aí a DONEP alguns grupos começaram a querer trabalhar com esses caras e tentar formar uma igreja com eles. Mas também não deu certo. Então, há uma dificuldade de conectar, né, o trabalho com a igreja. Por exemplo, o Billy Graham, ele faz um trabalho de evangelismo, ele vai para uma nação, ele treina, né, aquela igreja. Então, eles começam assim, olha, 6 meses antes, eles começam a treinar as igrejas para preparar para a campanha. Às vezes, 1 ano antes eles começam. Aí, em 2 ou 3 dias, eles fazem o trabalho de evangelismo. E aí, todas essas fichas levantadas, que são milhares, são distribuídas para todas essas igrejas que participaram para visitar, contactar e integrar essas pessoas na igreja. Grande problema. As igrejas não conseguem fazer essa integração. Então, eu creio que é válido esses trabalhos, tipo do Billy Graham, da DONEP, eles alcançam muitas pessoas e há muitos testemunhos de conversão. Mas
é uma dificuldade muito grande a conexão desse trabalho, essas organizações para-eclesiásticas com a igreja, levar para a igreja e integrar as pessoas na igreja. Acho que nós podemos depois discutir um pouquinho, se der, o dinheiro, a igreja e as para-eclesiásticas. Porque acho que isso é outro aspecto que o Marçal está falando que eu estava pensando, assim, é um problema. Eu fiquei pensando enquanto vocês estavam falando, né? E eu acho que hoje uma pessoa que frequenta somente um movimento, faz parte só de um movimento para-eclesiástico, se torna muito confortável para a pessoa, né? Porque, querendo ou não, ela vai acabar frequentando um lugar, um ambiente de atividades ou do estilo exatamente que ela gosta, sem tanta responsabilidade, né? Porque o movimento para-eclesiástico acaba não tendo tantas responsabilidades quanto na igreja, né? Mas e aí por isso que a pessoa às vezes ela se sente confortável, fica nesse lugar, por saber que às vezes estando numa igreja teria mais responsabilidade, né? Porque a igreja, a gente tem que entender, porque as pessoas vêm muito por evangelho hoje talvez, pensando no que o evangelho pode beneficiar elas. Então, como Deus pode me abençoar, como Deus pode me proteger, como Deus pode ser bom para mim. Não na ideia de que, cara, eu estou realmente entregando minha vida para Deus. Eu estou me tornando um escravo de Deus. Estou me tornando um escravo de Deus. Estou dando a minha vida para Ele, né? E aí, a igreja, ela demanda mais isso, né? A igreja, ela tem outras atividades, tem outras responsabilidades. Porque, querendo ou não, né, vamos ser sinceros, o que mais faz a gente crescer é a gente conviver, é a convivência. Né? Porque aí vai aparecer o seu lado ruim, vai aparecer o lado ruim da outra pessoa, você vai ter que aprender a melhorar, a outra pessoa vai ter que aprender a melhorar, você tem que aprender a perdoar, né? Tudo isso acontece na convivência da comunidade local, que acaba que, no meu ponto de vista, o movimento não gera tanto, né? E na igreja você convive também com pessoas que são totalmente diferentes de você, porque na igreja existe uma pluralidade muito grande, né? Então, eu acho que existem mais responsabilidade, existe diferentes pessoas, você vai ter que conviver com pessoas diferentes, né? Então, eu acho que muitas vezes as pessoas elas querem se acomodar em um movimento porque é aquilo que elas gostam, foi exatamente o que elas se identificaram e não tem tanta responsabilidade. Aí a pessoa acaba fazendo só o que gosta, estando no ambiente que gosta, né? E acaba não tendo esse desenvolvimento que a própria comunidade faz, né? Que o servir, o se doar, o se sacrificar, melhorar, né? O seu próprio caráter, tratar a si mesmo, né? Eu queria só comentar, indo nisso que você está falando, o seguinte. Eu tive muitas pessoas da minha igreja que participaram da Jocum. Então, uma delas, quando voltou, ela veio falando, não, porque as igrejas não sabem trabalhar com jovens, que isso, que aquilo, e pá, e metendo pau nas igrejas. Ela tem que entender uma coisa, que eles vão numa igreja como equipe, fazem teatro, cantam, pregam e tal, eles fazem uma hora uê, eles levantam, agitam jovens, eles são bem dinâmicos, né? Então, quando você vai num final de semana e você chega lá e faz um evento, você tem uma ideia que você está modificando a igreja, você está, né, você sabe trabalhar com jovens, etc. e tal. É um evento. Por exemplo, eu vou nas igrejas, eu vou pregar, ministrar o louvor. Quando eu chego lá, nossa, eu arrebento, todo mundo amassar. Mas quando você vai viver o dia a dia da sua igreja, já não é a mesma coisa. Então, nós temos que aprender a trabalhar com o extraordinário e o ordinário, porque a vida tem o extraordinário, mas o que vai provar a sua fidelidade é no ordinário, no dia a dia, nas lutas, quando não acontece nada de empolgante, aquela coisa, e você tem que ficar firme. Então, a vida cristã, ela tem o extraordinário, mas a maior parte da nossa vida como cristãos é enfrentar o ordinário, o dia a dia, a luta no trabalho, na família, tal, que são as lutas do dia a dia. Então,
os trabalhos para-eclesiásticos, muitas vezes, eles têm essa sensação, porque quando eles chegam na igreja, eles arrebentam, eles fazem coisas assim, então eles acham, né? Mas se eles forem viver o dia a dia de uma igreja, aí eles vão entender que não é tão simples viver no ordinário. Eu concordo com isso. Eu acho que é o que você estava falando, fazendo o que eles gostam, vamos dizer assim, eu traduziria como: cada fim de semana você está numa igreja diferente, você chega lá, você é o cara, como você disse, porque ninguém te vê todo dia, toda semana. Se vão te viram aquele fim de semana, estão numa baita expectativa, fizeram até reunião de oração, porque você ia lá na igreja deles, fizeram coisa que eles não fazem normalmente, quando devia fazer sempre. Então aí é um evento. Só que depois o processo é outra história. E daí você sai de lá, nós fizemos isso um monte de vezes já. Então, você também. Então, você vai lá, beleza, todo mundo vai até no aeroporto te levar, aquele... Oh. Então, agora você vai embora. Pegou o avião, agora você vai voltar para outro lugar. E eles vão continuar no lugar deles. E agora? O que você falou vai fazer vai ajudar nessa transformação? Ou foi mais um evento? Foi legal? Não, foi demais. Tá, mas agora eu estou aqui na segunda-feira, terça, quarta, resolvendo meus problemas e o evento foi legal. Foi, né? Então, assim, dentro disso que vocês estão falando, né, uma coisa que eu vejo de uma diferença geracional, eu vejo que a geração de vocês era uma geração muito mais leal, muito mais fiel, inclusive a igreja, que se enraizava mesmo, né? E hoje a gente vê, assim, esse movimento onde as pessoas trocam de igreja quase igual troca de roupa, né? Por que vocês acham que isso tem acontecido e o que vocês diriam para essas pessoas que estão trocando de igreja toda hora? Eu acho bom ser colocado essa questão por um cara mais jovem. Senão o pessoal acha que nem ouvia a gente. É isso aí, Tiago. Você fez uma avaliação da sua geração e gerações abaixo de você. Então a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Eu acho isso também. Eu entendo que... Não sei porquê. Talvez as maneiras que o mundo foi mudando, né? Claro, toda a tecnologia... Eu vi na internet lá, falando um cara de 60, 70 anos, quantas mudanças eles viram na vida deles. Até mudança de século e um monte de coisa. Então, muitas dessas novidades e mudanças, elas são positivas. Muitas outras levam a gente, talvez isso possa ser uma resposta ao que você está falando, para o que nós hoje chamamos de relativismo. Então, assim, os princípios da palavra, eles são considerados relativamente. Relativo. É isso, mas, sabe, também não. Então, eu entendo, para mim, que o relativismo ajuda muito a você ir para a prateleira procurar uma outra coisa. Porque é relativo. Aí você ouve da tua igreja, aí o cara fala, não, cara, mas na minha igreja esse fim de semana teve aconteceu X, Y, veio a banda Z, veio o pastor que ele levita quando ele prega, você precisava ver, o cara fala, puxa, mas não tem isso na minha igreja. E aí ele vai lá ver, e ele vai procurar. Ou, nós temos vivido muito nos últimos anos as igrejas do momento. E aí eu tenho uma coisa para dizer, eu não acho que realmente algumas dessas igrejas do momento sejam um erro. Eu acho que às vezes elas são um instrumento de Deus para um determinado momento. Então eu vi, por exemplo, o começo da igreja Renascer, vou dar um exemplo. Uma igreja colocada em São Paulo, na maneira de eu ver, assim, realmente para uma cidade de milhões de pessoas, um negócio forte. O próprio Estevão, conheço ele pessoalmente e tudo mais e tal. Quando eu vi a igreja iniciar-se, eu tinha no meu coração um entendimento, eu fui lá em alguns cultos de segunda-feira, abarrotado de jovem lá, segunda-feira, Massal, segunda-feira. E isso não é tantos anos atrás, 20 anos atrás, talvez, 15, não sei. Eu falo, nossa, mas que incrível, que legal, que fome de Deus, pá. E de fato era. Não vou analisar com juízo nenhuma igreja, não sou ninguém, absolutamente. Mas, assim, com o tempo, às vezes também, as coisas começam a acontecer de uma maneira que eu sempre cito o versículo de Davi. A fama de Davi era espalhada por todo Israel. Deus permite que você tenha fama, se essa é a palavra para usar. Fama, um cara conhecido, um cara de muitos dons, um cara disso, Deus permite.
O problema é o que eu vou fazer com isso, né? Isso é uma coisa. E do lado da igreja, eu acho que o pessoal muda muitas vezes de igreja porque ele não tem também a própria identidade dele, de cristão. Então, a minha experiência com Cristo, o que Deus tem feito comigo, o que Deus tem falado para mim sobre a minha responsabilidade diante da igreja e diante do mundo. Eu não sei, parece que hoje não acontece muito isso. Ou o pessoal procura mais já coisa pronta, porque a internet sempre dá tudo pronto, tudo certinho. E daí as pessoas não se preocupam, bom, eu vou buscar, eu vou querer construir, eu vou buscar o meu espaço e tudo mais. Eu não vejo muito isso. Então eu acho que essas coisas faltam, Tiago, faltam. E um outro aspecto que também, além do relativismo, é o compromisso. O tal do compromisso. Fui fazer um casamento 2 semanas atrás. Conheço bem a noiva, o noivo fiquei conhecendo mais recente, vi a menina crescer. E lá eu só falei 15 minutos para ele sobre aliança e compromisso. O que é uma aliança entre vocês dois diante de Deus? O que é um compromisso de vocês dois com Deus, como um casal? O que quer dizer isso? Falei uns 15 minutos sobre isso. Então hoje, às vezes, a gente olha e pergunta, você é crente? Não, eu sou cristão, pá, você é cristão, tá bom, mas e o teu compromisso com Deus? Não, eu vou na reunião de jovens. Bom, já é até alguma coisa, às vezes nem isso acontece. Mas qual é o teu compromisso com Deus? O que Deus tem para você, junto com a igreja, e na sua vida que você vai andar? Você vai ser um médico, vai ser um engenheiro, vai ser um pastor, vai ser um empresário? O que você vai ser? E isso aí, com Deus, como é que vai acontecer? Parece que as pessoas não se questionam, nem buscam a Deus para saber isso. É uma sensação que eu tenho. Então, talvez para essa geração as coisas estão vindo todas muito prontas, né? Você procura lá, você acha. Procurou, achou. Só que a vida não é assim. Eu tenho que achar o caminho de Deus para mim. O que Ele quer fazer comigo nesses 70, 80, sei lá quantos anos que eu vou ter de vida. E isso, às vezes, eu não vejo muito no pessoal, em gerações mais novas. Não vejo. Não vejo essa fome por isso. Vejo, mas não como gostaria. Bom, eu colocaria de 2 formas, né? Uma é um problema que tem uma influência cultural e o outro lado tem a igreja, né? O lado cultural, eu vejo que nós somos parte de uma cultura pós-moderna. Certo. E dentro dessa mudança de cultura pós-moderna, se perdeu essa questão de fidelidade. Então, antigamente, o cara comprava um produto no supermercado, ele só comprava aquele produto. Era Bombril e mais nenhum. Uhum. Tanto que outros queriam entrar, não conseguiam, porque havia aquela fidelidade, né? Um jogador de futebol, se ele era do Santos, ele jamais iria para o Corinthians, ou o cara é do Corinthians, jamais iria para o Palmeiras, entendeu? Mas hoje já não tem mais isso. É dinheiro, é profissão, acabou. Então, a cultura pós-moderna, ela perdeu essa questão de fidelidade. Então, hoje, o cara está numa igreja, se ele não está bem naquela igreja, ele vai para outra. Então, ele está pensando nele. A igreja é um produto de consumo, vamos dizer assim, ou é algo que tem que ajudar. Eles não estão ajudando, então ele tem uma visão egoísta. Ele não está pensando que é ele que tem que ir lá ajudar, é ele que tem que ser solução, né? Então, se você vê um problema, você tem que ser o que tem que ter a iniciativa. O Jaime Kemp, que foi o líder de vencedores, ele dizia assim, se você vê uma vassoura no chão, você não pode pensar, alguém tem que tirar aquela vassoura do chão. Se apareceu aquela vassoura lá, esse alguém é você. Você vai lá. E muitas vezes, na igreja é assim, as pessoas veem os problemas, elas não pensam que Deus está mostrando aquele problema para ela ajudar na solução. Elas pensam que as pessoas têm que solucionar para isso. E se não solucionarem, ele vai para outra igreja. Então, existe esse lado cultural. E, por outro lado, existe uma crise nas igrejas.
muitas igrejas são controladoras, são manipuladoras, são espiritualmente muito, muito fracas. Então, a pessoa vai ali até quanto ela aguenta. Eu estou vendo igrejas onde os pastores, isso eu nunca vi, pastores não estão aguentando mais. Estão saindo e saindo machucados. Há 30 anos atrás, Gerson, era raríssimo você ver alguém saindo machucado de uma igreja. A gente não via isso. Um pastor desistindo ou tendo uma crise profunda de depressão. Porque ele não por causa da igreja. Então, hoje não. Hoje a igreja está machucando, está detonando com seus membros. Pastores que manipulam, pastores que estão usando o evangelho para se enriquecer. Então, isso é um problema gravíssimo. Então, há um lado que o povo também culturalmente mudou, e ao lado que a igreja também está em crise e a igreja não atende às necessidades de seus membros. Então, essas duas coisas eu acho que contribuem para esse grande movimento, e há tantas igrejas e muitas igrejas, os pastores realmente estão deixando a desejar. Bom, eu vou falar aqui então, já para a gente encerrar também, mas eu acho que tem essas duas coisas, né? Acho que a pessoa tem que fazer uma análise sincera, né? Tipo, será que é realmente um problema sério, né? Ou será que as pessoas também hoje, às vezes, um pequeno desentendimento, uma pequena discordância já é motivo da pessoa já sair para outro lugar, né? Eu acho que existe um problema também de romantizar muito o que a gente não conhece, né? De a gente valorizar aquilo que a gente não conhece. Então, a pessoa olha de fora para uma coisa, ela fala, acho que eu vou ser mais feliz lá, né? A grama do vizinho, né? Sempre mais verde, né? Então, acho que as pessoas têm essa tendência, né? E acabam não valorizando aquilo que tem hoje, né? Eu acho que se você está numa igreja que é saudável, um pastor que tem caráter, né? Todo lugar vai ter coisas para melhorarem, né? Eu acho que, como falou, às vezes você tem que pegar a vassoura, você mesmo, né? E fazer alguma coisa também para ajudar na melhora disso daí. Mas eu acho que sendo feita uma análise onde é uma igreja saudável, onde são pastores, uma liderança de caráter, eu acho que eu falaria para essas pessoas fique na sua igreja, né? Olha o que você precisa tratar e ajude a melhorar aquilo que você enxerga que tem necessidade, né? Porque hoje as pessoas, eles vão achar, se eu for para outro lugar, vou ser mais feliz. Se eu for para outro lugar, vai ser melhor. Talvez melhore no quesito que você está olhando hoje, mas talvez piore num quesito que você tem hoje de bom, né? Então, eu acho que falta um pouco mais de resiliência para as pessoas hoje, falta um pouco mais de perseverança, né? Falta um pouco mais de raiz. Eu acho que, principalmente, essa nova geração não entendeu que se não construir raiz, não constrói nada. Se você não tiver paciência de se enraizar em um lugar, seja na igreja, numa profissão, num trabalho, né? Se você não tiver paciência de construir e criar essas raízes, você não vai construir nada na sua vida, né? Porque hoje, talvez também, com essa onda de marketing digital, né, entrou essa coisa de venda online, de tipo assim, faça 6 dígitos em uma semana, né, sei lá. Então a pessoa vai fazer 100 mil reais em uma semana. Todo mundo tá achando que fazer dinheiro é fácil, tá todo mundo achando que ser feliz é fácil, né? E não entenderam que precisa enraizar para construir, né? Então, vamos começar a ser mais resiliente, ter mais paciência. Inclusive, né, ontem estava conversando com um rapaz que está passando por um processo aí, tem um chamado muito grande na vida dele pastoral, e ele teve que começar a trabalhar esse ano por causa de uma transição que ele está fazendo na vida dele. E ele já, não, porque eu não estou conseguindo, né? Estou sentindo que eu estou fora do meu propósito. Perguntei, tem quantos meses que você está fazendo isso daí? Tem 5 meses. Né? Então, calma, né? Deus às vezes está trabalhando algo na sua vida, às vezes você não está enxergando, mas Deus está fazendo algo na sua vida. Tenha paciência, viva esse processo. Entenda a importância de você ter rotina, de você construir coisas consistentes. Não é fácil criar raiz, é isso, né? Olhando de fora tudo é bonito, olhando de dentro sempre vai ter problema, seja na sua casa, na sua família, no
seu relacionamento, no seu trabalho, na sua igreja, no seu líder, no seu pastor, né? Mas vamos valorizar quem a gente tem perto. Até vai ser minha pregação esse domingo, aí vou falar um pouco sobre isso, né? Já deixo aí de spoiler pra galera aí assistir. Era a pregação da Páscoa, mas tivemos uma peça linda aí com o pastor Gerson aí encenando aí também, que acabou dando tempo, vou pregar esse final de semana agora. Bom, só queria concluir dizendo o seguinte, você falou sobre perseverança, né? Uma coisa que as pessoas não enxergam é que lá em Atos 2:42, né? No meio de um dos maiores avivamentos que aconteceu na história da igreja, diz lá o seguinte, Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, até uma igreja, no meio de um grande avivamento, um derramamento que foi visível do Espírito Santo, havendo aquele mover do Espírito Santo, eles tiveram que perseverar. Então, existe um estudo numa universidade lá nos Estados Unidos que eles mostram isso, que as pessoas, os homens de sucesso, todos eles foram perseverantes. Muitos deles faliram 3, 4, 5 vezes. O Thomas Edison, para inventar a lâmpada, quantas vezes ele não testou? Queimava. Ele foi perseverante até conseguir o resultado. Então, a perseverança, né, é uma característica fundamental na vida cristã e que, mesmo no meio de um avivamento, de um mover espiritual grande, eles tinham que perseverar. Quero terminar dizendo que a nossa vida é um processo de Deus em nós. Começo, meio e fim. E se a gente realmente... Eu digo isso porque foi isso que aconteceu comigo para eu poder estar aqui até agora. Se a gente tem realmente um encontro com Jesus ou diversos encontros com Jesus, no só, na solitude, se você realmente começa a descobrir quem que Ele é, como Ele está vivo e como Ele pode fazer coisas através de você, essas coisas começam a fazer sentido, vão fazer sentido, né? Então, se você vai assumir um compromisso, você vai assumir um compromisso com Jesus, porque Jesus fazia. Então, Ele falou para mim, falou pelos versículos, Ele me falou em sonho, Ele me falou não sei de que jeito, eu tenho que fazer. Por que eu tenho que fazer? Porque Jesus me cativou e porque Ele veio e Ele fez. Eu não vejo outra forma, né? A nossa experiência pessoal com Deus que vai fazer quem nós somos. Se eu não tenho, se às vezes alguém está vendo o programa aqui, mas não sei se se não sei, se tranca no quarto, vai orar, vai procurar o Senhor, vai entender como é que você está com Ele. Você está ouvindo Ele, os ouvidos estão abertos, você está disposto. Quando vem a hora dos pepinos, você só pede para Ele te livrar deles e não tenta entender o que está acontecendo, né? Então eu acho que todo esse processo de vida cristã, todo mundo tem que ter, né? Do menor até o maior, do pastor até a ovelhinha. E se a gente não tiver isso, vai ficar no blá 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 mesmo, porque o dia a dia pode destruir a gente. Pode ser uma grande bênção e pode te destruir também, né? Gostei muito que você falou da vida cristã como um processo. E a gente não gosta de trabalhar o processo, que é longo prazo. Não. E a Bíblia fala assim, aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Então, a perseverança até o fim. Não adianta começar bem, empolgado, ou até no meio, ter experiência, mas terminar mal. Então, começo, meio e fim. Tem que perseverar até o fim. Eu vi o Bill Johnson dizer isso uma vez. Né? Não interessa como você está, como você está caminhando. Interessa como você termina. Guardei a fé, terminei a minha caminhada, fiquei firme até agora, então agora já posso ir. Quer dizer, isso tem que estar na cabeça dos cristãos, meu Deus do céu, independente da idade, né? Bom, é isso aí então. Show de bola. Então, estamos encerrando aqui mais um ponto de encontro. Mês que vem a gente se vê novamente aí. Beleza. Valeu. Vamos.